Mas como eles são Majorana, fica isso. Então a gente mostra que esse cara é puramente imaginário. Se é puramente imaginário, eu boto aqui. Então, isso aqui é a minha transformação de supersimetria no superespaço. Aí a gente sabe, eu vou definir supercampo. O que é um supercampo? Nós já aprendemos. Supercampo é uma função analítica das coordenadas do superespaço. Só que, como é uma função analítica, eu posso definir uma função pela sua expansão, de Taylor. Então, o supercampo genérico, que eu pego o supercampo S, que é uma função de x, y e θ, eu vou definir. Como eu sei que essas coordenadas são transnomianas, se eu expandir, fizer uma expansão em θ, a expansão, como eu tenho 4 componentes, na verdade, tem 4 números reais aqui, θ alfa, então eu tenho θ alfa, θ1, θ2, θ3, θ4. E a condição de Majorana me diz que os barrados não são equivalentes. Então, eu não posso expandir essa série acima da quinta potência. Então, quando eu for fazer a expansão desse supercampo, eu posso pensar o seguinte: a expansão mais geral desse supercampo com aquelas coordenadas x e θ vai ser, por exemplo, aqui, um escalar S de x. Aí eu posso agora colocar. Agora eu tenho que colocar a parte linear em θ. Então, eu poderia colocar aqui θ barrado psi de x. Lembrem-se, como isso aqui é Majorana, θ barrado está ligado ao θ. Então, o θ barrado, a gente já viu isso aqui. É menos θ transposto C menos 1. Então, se eu vou falar de um termo linear em θ, eu não preciso introduzir nada que seja θ. θ barrado já cuida do θ, já cuida do θ. Então, isso aqui é o termo linear em θ. Porque, na verdade, θ barrado é isso aqui. Então, eu já estou colocando um termo linear em θ. Agora, eu tenho que colocar um termo bilinear em θ. O que eu posso formar? Termo bilinear em θ, nós já vimos. Eu posso formar o θ barrado θ. Posso, então, introduzir termos quadráticos em θ. θ barrado θ. Um certo objeto aqui que eu posso chamar de, vamos chamar aqui, eu chamei a alfa de x, vamos chamar aqui de um ômega, vamos chamar aqui de campo φ de x. Posso formar essa grandeza, θ barrado, gama 5, θ, posso colocar aqui de x. Não podemos formar um gama i. Aí podemos formar θ barrado, gama i, gama 5. Eu posso formar. Aí aqui eu vou colocar, posso colocar aqui a mi de x. Então, o que é quadrático em θ, eu já explorei. Porque o que a gente sabe é o seguinte: tudo que é quadrático em θ, se eu quiser formar um termo que tem θ alfa, θ beta, que é quadrático em θ, eu vou ter 16 componentes. 4 vezes 4, 16. Então a gente sabe, sempre que eu quiser formar os bilineares, eu posso formar assim: θ barrado, θ, um bilinear. θ barrado, gama 5, θ. θ barrado, gama i, θ. θ barrado, sigma mi, e θ barrado, gama mi, gama 5, gama. A álgebra, quando eu combino as matrizes de gama, eu posso combinar com a identidade, as matrizes de gama mi, as matrizes de gama mi, gama 5, sigma mi e o gama 5. Isso aqui é o produto de pato na torta. Um termo, dois termos, 2 com 4, 6, 6 com 6, 12, 12 com 4, 16. Então são as 16 componentes θ alfa e θ beta, 4 vezes 4. Se eu quiser formar alguma coisa de linear em θ, eu posso sempre arranjar desse modo. θ barrado θ barrado gama 5 θ, tudo que eu quero, escalar, pseudo-escalar, vetor, pseudo-vetor e tensor. Isso aqui me dá 16, é um truquezinho da álgebra de Deus. Eu consigo escrever o bilinear em θ em termos desses 16 objetos que tem um caráter tensorial bem definido. Eu vou usar isso aqui, porque isso aqui fica bem claro. Isso aqui é o escalar que está dentro daqui, que esse produto, isso aqui, se a gente fizer isso aqui é teoria de grupo, em âmbito boa. Se eu pegar uma representação com dimensão 4 com outra dimensão 4, é de representação 16. Como é que eu posso quebrar essa
essas 16 componentes em componentes irredutíveis segundo o grupo de Lorentz. Escalar, pseudo-escalar, vetor, pseudo-vetor, tensor. Uma componente, duas, 2 e 4, 6, 6 e 4, 10, 10 com 6, 16, que isso aqui é decimento. Então, fica bem claro esse grupozinho. Eu quero isso aqui nessas componentes. Só que agora o espinor sendo maiorana, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, no setor quadrático, eu posso escrever isso aqui. E lembrando que θ barrado, tudo que tem barrado é fictício, porque se isso aqui é um espinor de maiorana, né, essa grandeza aqui nada mais é do que menos θ transposto C menos 1 θ. Essa grandeza aqui é menos θ transposto C menos 1 gama 5 θ. Então, na verdade, isso aí são termos quadráticos e θ. Θ com θ, só que é uma matriz C menos 1. Θ com θ é igual a mesma coisa. Θ barrado C menos 1 gama π gama 5 θ. Então, eu já preenchi todo o setor quadrático. Isso foi o grupo dos Salães Tracidino, né? Lançaram para poder escrever o supercampo. Isso aí é obra e graça dos Tracidino, não tem dúvida. Botar já nas componentes direitinho. Estou trabalhando com os espinor de Majorana. Vamos em frente. Agora eu tenho que pegar os termos cúbicos, né? Termos cúbicos e θ. Só que os θs antes comutam. Então eu tenho que pegar termo cúbico. Vai ter que ser um θ alfa, θ beta e um θ gama. Mas esses objetos aqui eles comutam, né? Então eu tenho que pegar, eu vou pegar 3 objetos, eu vou pegar θ1, θ2, θ1, isso aqui é zero. Essa grandeza aqui, como esses θs anticomutam entre si, essa grandeza aqui só vai contribuir quando os 3 forem diferentes. E se eles forem diferentes, eles são, isso aqui é um tensor completamente antissimétrico. Então, na verdade, no setor de 3 θs, eu vou ter um objeto, esse objeto aqui é completamente antissimétrico. Então, esse objeto aqui, na verdade, ele não vai ter tantas componentes assim, porque eu vou pegar, cada um desses caras vai de 1 até 4. Eu posso pegar entre θ1 até θ4, para cada um desses termos. Mas eles nunca vão poder ser iguais, e eles vão ter que ser completamente anticomutantes. Então, isso significa que esse objeto aqui é uma combinação completamente antissimétrica desses testes, que automaticamente vai ser algo que vai ter, vamos dizer, das 4 possibilidades para θ, eu só vou poder pegar, vou pegar 3 e 3, né? Vou poder pegar 3 diferentes, então eu vou poder fazer só combinações de 4 objetos, 3 a 3, então isso aqui me dá 4 componentes. Então, na verdade, esse objeto aqui, quer dizer, esse, né? Se eu pegar essa, se eu pegar agora a parte que é completamente, tem isso aqui, isso que é de rank 3. Isso que é de rank 3, ó, se isso aqui é rank 3, a gente sabe que isso aqui vai ter que ser alguma coisa do tipo epsilon, alfa, beta, gama, delta, né? Ele vai ter que ter, seria antissimétrico, e aqui alguma coisa que tem um índice, um θ só. Vai me sobrar um θ só. Então, a única chance que eu tenho que fazer aqui é para formar bilinear, eu poderia pensar assim. Ou eu vou formar uma coisa cúbica, eu poderia pensar, pegar θ barrado, θ, e aí posso pegar aqui θ barrado com um espinor zeta. Isso aqui é cúbico, então eu tenho que pegar 4 objetos independentes. Eu não posso pegar, se eu pegar isso aqui, θ barrado, gama mi, θ, né? Eu poderia pensar, será que eu poderia pegar aqui um espinor, né? θ barrado, e aqui um espinor zeta mi, né? Seria alguma coisa tipo um Harita Schwinn. Mas aí a gente mostra como isso aqui é completo. Eu vou poder pegar só 4 componentes, vou botar isso aqui, então vai sobrar para nós as 4 componentes. Na verdade, o que a gente está dizendo é isso aqui, θ alfa, θ beta, θ gama. Isso aqui tem que ser do alfa, isso aqui tem que ser alguma coisa do tipo epsilon, alfa, beta, gama, delta. Então só vai me sobrar um índice aqui. Então, na verdade, isso aqui ele vai ter que, só vai me sobrar um setor espinorial, que é isso aqui. Então eu escrevo esse termo aqui, vou tentar escrever esse termo aqui, que é isso aqui. θ barrado, θ, e aqui um θ barrado, espinor zero. Então, com isso aqui, né, eu tenho
as quatro componentes que eu podia formar, ó, estão aqui. E depois o último termo que eu posso formar. Teta barrado, teta ao quadrado. Isso aqui eu já posso escrever. Teta barrado, teta barrado, teta. Essa grandeza aqui, né? Se eu quiser pegar teta alfa, teta beta, teta gama, teta delta, todos os índices vão ter que ser diferentes, porque todos eles anticomutam. Então, isso aqui é equivalente, isso aqui é alguma coisa do tipo epsilon, alfa, beta, gama, delta, e aí eu tenho que botar aqui alguma coisa que seja escalar de Lorentz. Então, só pode ser teta barrado, teta barrado, teta, por argumento de covariância. Então, a última componente desse cara aqui, eu posso chamar isso aqui, sei lá, de um lambda, vou chamar aqui de um ômega de x. Então, essa seria a expansão genérica do meu supercampo. Eu tenho um supercampo, né, que eu posso expandir isso no superespaço. Então, eu vejo que eu tenho isso. Quem me facilitou aqui? Está me facilitando o fato desse espinor aqui ser maiorano. Então, se esse espinor aqui é maiorano, ele sempre tem quatro componentes reais independentes. Então, vou trabalhar só com o fato de ele ser maiorano me inclui teta barrado ou teta. Então, essa é a expansão que eu posso fazer. Mais genérica. Claro, se esse for um escalar de Lorentz, isso aqui é um escalar de Lorentz, isso aqui é um espinor, isso aqui é um escalar, isso aqui é um pseudo-escalar, isso aqui é um pseudo-vetor, isso aqui é um espinor, isso aqui é um escalar. Mas se essa, por acaso, for espinorial, for um espinor de Dirac, um espinor, né? Se essa tiver um índice espinorial, então se essa é espinorial, como isso aqui é espinorial, como isso aqui vai ser um escalar. Como isso aqui é escalar, isso aqui vai ser espinorial. Como isso aqui também, isso aqui vai ser um espinor, isso aqui vai ser um espinor vetor, isso aqui vai ser, como isso aqui é espinor, então isso aqui vai ser um escalar, e isso aqui vai ser um espinor. Aí a gente teve, pelo caráter de S sobre o grupo de Lorentz, eu fiz o caráter de todas as componentes. Mas se essa for um escalar, então, essa pequena é um escalar, se tem que ser um espinor para poder formar escalar igual a escalar. Né? Então, quem vai dar o toque, né, o tom vai ser esse aqui. O caráter de Lorentz desse vai ser o caráter de Lorentz desse. Aí, se esse cara aqui for bosônico, esse cara aqui é fermiônico. Se esse cara aqui for fermiônico, esse cara aqui é bosônico. E assim vai, certo? Então, essa é a expansão interna do supercampo. Aí nós sabemos como é que nós implementamos. Estou só repetindo agora o que é fácil de fazer, né? O que nós aprendemos no outro caso. Qual é o próximo passo? Depois que eu introduzo supersimetria, introduzo o superespaço, introduzo a supersimetria no superespaço. Introduzo o meu supercampo. Essa é a expansão do meu supercampo. O que é a supersimetria? Como é que eu implemento a supersimetria no supercampo? A supersimetria é uma que eu vou implementar ela ativamente. Então eu vou dizer que se eu fizer uma transformação, então eu tenho S de x teta, e eu vou fazer uma transformação supersimetria. Então eu sei como é que o superespaço se transformou. Então eu digo que eu vou fazer a transformação ativa. Então eu digo que o meu campo linha no ponto x teta, como a gente faz uma transformação ativa, a gente mantém o sistema de eixo, a gente muda o sistema, então eu vou atuar no sistema. Então, naquele ponto, né, eu vou fazer uma transformação, transformar o meu sistema mantendo as coordenadas, mas o meu sistema transformado naquele ponto vai ser o sistema do ponto livre. Isso aqui define, né, que a gente chama de uma transformação ativa. Então, tá lá, vai fazer isso aqui, essa linha. Então, isso para nós é como eu implemento a transformação de supersimetria no supercampo. Isso aqui para nós é a supersimetria definida no espaço das coordenadas, ou seja, no superespaço. E aqui é como eu implemento a supersimetria, exatamente como a gente faz no grupo de Poincaré. Quem é o campo filinha no ponto X? É o φ. Deixa eu ver como a gente implementa, né, uma simetria que mexe nas coordenadas no espaço dos campos. Eu digo que o campo transformado nesse ponto, quando eu faço a transformação, é o campo do ponto transformado. Só para lembrar aí para quem
tem esse sistema de coordenadas, tem esse ponto X. Então, vou definir meu campo nesse ponto. Isso aqui é o meu φ, esse aqui é o meu campo φ de X. O que é a minha transformação? Minha transformação, eu faço uma transformação que eu vou mudar o campo, vou atuar com o campo nesse ponto. Eu vou mudar meu campo. Então, meu campo filinha, mas no ponto X vai ser o campo φ, que estava aqui, a translação. Vou fazer uma translação. Vou botar aqui para clarar a figura, vamos dizer assim. Então, isso aqui é o meu campo φ no ponto X. O que é uma translação? A translação é x' vai em x, então vou dizer esse ponto aqui, vou fazer uma translação de um vetor constante. Então, esse ponto aqui, por exemplo, vem para cá. Deslocar para cá. Então, eu estou dizendo que o meu campo φ nesse ponto X, eu vou trazer o meu campo que estava aqui para cá. Então, o meu campo φ no ponto X vai ser o meu campo filinho, desculpa, no ponto da transformação que eu vou fazer aqui é uma translação. Eu vou transladar esse meu campo para cá. Então, isso significa que o meu campo linha, né, no ponto X vai ser o campo no ponto X. Essa aqui é a noção de uma transformação chamada ativa. E é isso que eu faço no superespaço. E é isso que dá para nós aquela, que nós já conhecemos, o filinha de X, né, sendo o φ de x' me dá a filinha de X, igual a φ de x mais epsilon, a gente expande φ de x mais epsilon i dv de φ. E aí a gente tira aquela, né, delta φ, epsilon i dv. A translação atua assim no campo. O efeito de uma translação, o gerador da translação é a derivada. E a gente vai fazer com o superespaço. Só que, como a gente aprendeu lá na parte bidimensional, quando a gente faz a expansão interior aqui, isso aqui é o S de x' é x no lá, θ' mais θ. Então a gente vai fazer a expansão. Então vai ficar S de x mais θ, de xθ. E agora o primeiro termo da expansão. Isso aqui é x', então é i, θ', isso aqui. Então vamos expandir primeira ordem. Na derivada interna, você vai ficar i, vai ficar epsilon, derivada em θ do S mais I, epsilon barrado, gama mi, θ, vou ter epsilon barrado, epsilon barrado, gama mi, θ, dmi, S. Fiz a expansão inteira, né? S de x mais delta, y mais delta, né? É S de x, y mais delta ddx, né? Mais isso aqui, passar por cada variação com a sua derivada. A expansão inteira de primeira ordem, está aqui. Só que esse termo aqui eu posso escrever, como isso aqui é maiorando e isso aqui é maiorando, eu posso escrever como sendo menos i, θ barrado, gama mi, epsilon. Aí eu, então, vejo lá que o delta S, vou voltar para cá, delta S, só para a gente poder colocar já a noção de derivada por variante do gerador de supersimetria. Delta S de xθ, então S linha do S, vai estar lá, vai ser epsilon, esse aqui é epsilon alfa, né? Esse é epsilon alfa, de alfa, essa derivada com relação a delta alfa do S, e o outro termo aqui eu estou menos I, θ barrado, gama mi, epsilon, tudo isso aqui, dmi, Então, só para expandir. Então, isso aqui isso aqui eu posso escrever como sendo θ barrado beta, gama mi, beta alfa, epsilon alfa. Eu posso fatorar esse alfa. Epsilon alfa aqui, ó. E aí vai ficar dθ alfa. Só que, para fatorar esse epsilon alfa na frente, esse epsilon alfa vai passar pelo θ beta. Então, vai produzir um
um sinal menos. Então aqui vai aparecer mais I. Aí vai ficar θ barrado beta. Gama mi. Beta alfa. Dmi. Tudo isso aqui é plano S. A gente pode até colocar assim. Θ barrado gama mi. Então, isso aqui é o que nós vamos identificar como a derivada covariante de supersimetria. A gente já sabe quem é, como a gente fez no outro caso, quem é a derivada. O derivado tem essa notação. A derivada não, o gerador. O gerador não. Mas eu ia perguntando. É isso, é o gerador. Derivada em relação a θ alfa, mais I, barrado, gama mi, alfa, dmi. É exatamente como a gente fez em duas dimensões. Eu tenho a parte, a derivada covariante em relação à coordenada de meu filho, não é mais a parte que tem a derivada. É isso aí que vai dar aquela relação. Vou fazer um cálculo aí, vai dar. Posso tirar aqui perto que alfa está integrada, a relação conhecida, que é alfa e delta. Ao fazer esse cálculo aqui, como lembra, isso aqui é maiorana, portanto, isso aqui é θ barrado, vocês podem pensar que é menos θ transposto C menos 1. Então, isso aqui vai dar para nós que é alfa e delta, ao fazer essas derivadas aqui, passar uma pela outra, isso aqui vai dar alguma coisa do tipo gama mi C, gama mi C, alfa beta, dmi, operador de momento, Então fica de novo aqui. E resultado que o anticomutador de duas supersimetrias me dá uma translação. Como nós tínhamos aprendido no curso de supergravidade, Quando introduz a supersimetria localmente, e aí nós fazemos duas transformações de supersimetria sucessivas, que a gente ganha é uma translação material, a gente fazia aquele calculinho lá, a gente mostrava que a aula de supersimetria fechava-se com o gerador das translações, com as transformações gerais de coordenadas, que é o que dava aquele caráter de supersimetria local se supergravidade, que automaticamente incluía as transformações gerais de coordenadas. É isso aí. Então, a gente com isso, quem sabe, então, como a gente sabe agora que a derivada em θ alfa de um supercampo e a variação, vamos eu pegar a variação do supercampo, epsilon alfa, que é alfa, supercampo. Se eu derivar isso aqui em relação, como se uma transformação local aqui, quer dizer, a variação da derivada de um supercampo é a derivada da variação do supercampo. Só que, ao pegar então a variação, só que ao derivar essa expressão aqui, eu vou produzir termos extras, porque aqui dentro tem uma dependência interna. Então, isso aqui não acontece. Por causa do fato que se eu derivar essa expressão, quer dizer, a derivada da variação, ela vai produzir, como aqui dentro tem um termo θ, essa derivada não vai bater, porque eu não vou poder fazer a derivada da variação, é do B. O B vai passar aqui e vai comer um θ. Então, isso aqui não acontece. Então, nós precisamos introduzir a noção de uma derivada covariante, tal que a variação da derivada do campo seja igual à derivada da variação. Então, ou seja, o campo se transforma da mesma maneira que a sua derivada. Para isso, então, a gente tem que introduzir uma derivada que anticomute com que exatamente como a gente fez em duas dimensões. E aí, então, a gente define essa derivada de alfa como sendo integral. Basta trocar esse sinal aqui, menos I. Está barrado. Então, a gente tem supercampo, gerador da
superespaço derivada covariante do supercampo. Então a gente tem tudo pronto para fazer o nosso cálculo agora. Então, vamos estudar isso na próxima aula. Vamos começar a ver quais são os supercampos interessantes. Quando vocês observaram esse supercampo, ele é superabundante. Vou colocar só esse fato aqui, fazer uma consideração sobre isso, e eu já vou fechar. Deixa eu ver isso aqui. O que está acontecendo aqui? A gente expandiu o nosso campo. Nós temos uma primeira componente independente de θ. Aí tem uma componente linear interna, chamada de φ. Depois, ele tinha as componentes bilineares internas. Tinha θ amarrado, θ e algo aqui que eu tinha chamado, que eu chamo de φ. Depois ele tinha θ amarrado, gama 5, θ, φ. Depois, θ amarrado, I, gama 5, θ, I. Mais θ amarrado, θ amarrado, Si, ou zeta, e mais θ amarrado, θ ao quadrado, que eu tinha chamado de ômega. Então a gente tinha essa expansão. Aí vocês olham, se eu quiser definir só matéria, eu já falo, quero um supercampo que só contém campo de matéria, ou seja, matéria para nós é férrea. Então o supercampo deveria ter isso. Mas ó, é inevitável nessa expansão o aparecimento de um vetor. Então isso está me dizendo que esse supercampo, se eu quiser descrever a matéria, ele é superabundante. Ele tem, não sei se por acaso, se esse supercampo aqui for um escalar, isso aqui é 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 um vetor, isso é um vetor, isso aqui é outro espinor. Então eu tenho dois espinores e tem até um vetor, isso não pode descrever bem a matéria, você tem um setor de matéria limpa. Matéria, nós já aprendemos nas aulas iniciais, matéria em supersimetria é um supercampo que tem um férmio e um bóson. É um férmio escalar. Então esse supercampo tem coisa demais. Então nós temos que impor alguma condição de tirar as componentes adicionais. Eu esperaria tirar isso aqui, por exemplo. Eu não quero ter um campo vetorial metido aí. Se eu quiser descrever uma teoria de gauge, eu preciso de um campo vetorial. Então beleza, esse supercampo aqui, ele está prontinho para ter um campo de gauge. Tem um vetor dentro dele. Mas se eu quiser descrever só a matéria, eu tenho que importar. Então o que nós estamos fazendo? Introduzir a noção daquilo que se chama um vínculo. O que é um vínculo? Eu tenho que impor uma condição no superespaço, uma condição que me aniquile, né? De uma certa maneira, me mate, depois vamos explicar como componentes. Então, a necessidade de se introduzir vínculos sobre o supercampo, vínculos, né? Sobre os supercampos, né? A necessidade de se introduzir esses vínculos é para que a gente consiga eliminar consistentemente componentes que são indesejadas por uma certa descrição. Então, a gente precisa eliminar, de forma compatível com a supersimetria, de forma supersimetricamente covariante, vamos colocar assim, supersimetricamente covariante, componentes espúrios. O componente é, vamos dizer assim, abundante. Se eu quiser descrever matéria, aquela componente vetorial é abundante. Então é demais. Deveria descrever. Então a gente vai precisar eliminar. Então, vamos introduzir os chamados vínculos. Da mesma forma que a gente faz, por exemplo, a gente quer descrever. Se eu quiser descrever um campo vetorial, um espaço quintóide, que não tem a parte longitudinal, eu ponho um vínculo covariante com as transformações tóridas. Esse vínculo aqui é um vínculo que elimina a componente longitudinal do campo, mas é um vínculo covariante com a simetria espaço-temporal que eu tenho, que é a simetria de Norton. Então, isso é um vínculo covariante. Eu não poder, se eu chegar aqui e puser esse vínculo aqui não é um vínculo covariante de Norton. Posso até impor, mas eu perco a covariância. Então, no superespaço, a mesma coisa. Vamos procurar impor vínculos.
covariantes. Né? Se eu por acaso, por exemplo, impuser esse vínculo aqui, dizer a derivada beta alfa do supercampo é zero, se eu fizer uma transformação de supersimetria, isso aí deixa de ser zero. Se eu fizer uma transformação de supersimetria em cima dessa condição aqui, né? Então, esse cara aqui vai ser agora um S', vai ser um S mais delta S, essa derivada vai comer um θ daqui. Então, se d alfa de S é zero, isso aqui não implica que d' alfa de S' seja zero. Esse vínculo aí é covariante por causa dessa relação. D alfa não é um supercampo. Esse aqui é. Agora, se eu puser isso, eu disser que d alfa é zero, d alfa de S é zero, e eu fizer uma transformação de supersimetria aí, quer dizer, T d alfa é S, delta S, né? Então, se eu pegar derivada d alfa de delta S, igual d alfa S. Então, se d alfa S é zero, essa derivada aqui, então automaticamente isso aqui é zero. Vale essa relação. Então, aquela relação ali, aquele vínculo ali, ele é preservado se eu fizer uma transformação de supersimetria. Isso aqui implica aqui. Se eu fizer uma transformação de supersimetria d' alfa de S', continua zero. Esse é um vínculo supersimétrico. E a pergunta é, por exemplo, o que esse vínculo faz para mim? Será que ele vai fazer o trabalho que eu quero? Será que ele vai eliminar a componente ali ou não? Ele vai dar origem a um campo de matéria direitinho? Então vamos ver. Então nós vamos ter que depois discutir, porque em 4 dimensões, como vocês estão vendo, o supercampo ele abrange muitas componentes. Então se eu quero descrever só matéria, eu estou com um problema ali porque eu tenho um campo vetorial. Então, ela não tem que desenvolver essa ideia do que é o vínculo supersimétrico, tá certo? Então, eu vou botar uma paradinha por aqui e nós vamos também. Então, eu estou primeiro trabalhando a supersimetria nessa notação de Salame e decidir, porque eu acho que é mais direto. A gente vê tudo que tem dentro da supersimetria. Depois que a gente entender, estamos entendendo todos os processos, nós vamos fazer uma reformulação dessas coordenadas. Ao invés de trabalhar com as 4 componentes dos pilotos de Majorana, por enquanto nós estamos fazendo aqui, nós estamos pegando esses pilotos de Majorana plena. Depois nós vamos fazer o que os livros em geral apresentam, que é trabalhar com os pilotos de Majorana na notação, as componentes de vários dos pilotos de Majorana. Mas eu trabalho com θ alfa, e que os livros geralmente chamam de θ barrado alfa dó. Que na verdade isso aqui é o complexo conjugado disso. Mas isso aqui, eu vou trabalhar com isso aqui sendo a componente left no Majorana. Então isso aqui vai de 1 a 2, não de 1 a 4. Então, na próxima aula eu vou abordar melhor um pouquinho essa passagem de notação. Mas por enquanto eu acho mais intuitivo fazer como o Salame e Strassburg fizeram. Introduz a supersimetria no seu espaço no termo de Majorana, exatamente como a gente fez em 2 dimensões. Só que em 2 dimensões, o espelor tem 2 componentes. Então, essa expansão aqui terminava logo. Se vocês se lembrassem, né? Ela parava já aqui. Só tem 2 componentes. Eu tenho um termo cúbico, né? E também não tem o fato do espelor ser de Majorana miserava muita coisa aqui. Agora eu estou em 4 dimensões, o fato do espelor ser de Majorana miserou coisa, mas me trouxe esse campo vetorial. Então, o campo, eu tenho componente de spin mais alto que eu desejo. Você imagina se esse campo aqui for fermiônico. Esse cara aqui vai ter que ter um caráter fermiônico. Esse cara aqui vai ser a letra Schmidt, vai ser um spin 3 meios. Eu trago inclusive spin 3 meios. Então eu tenho que saber como vincular o supercampo para eu ter apenas as componentes desejadas, mas eu tenho que fazer isso de uma forma que seja compatível com a supersimetria. Então, quer dizer, se isso aqui é zero antes da transformação de supersimetria, isso aqui, a derivada covariante de um supercampo, se comporta como um tensor, né? Satisfaz aquela relação, a variação, né? Do delta, né? A variação do delta alfa, tá? Isso aqui, né? É igual a D alfa, delta S. Então, perco de caráter covariante quando eu pego se eu tivesse a derivada dos óculos. Então, eu tenho que procurar vínculos que sejam tensores. E aí, a gente com isso vai ver quais são os vínculos interessantes. Então, nós vamos ver que tem o chamado vínculo de quiralidade,
e o vínculo de anti-realidade e o vínculo de realidade. Com isso a gente constrói. Com 3 vínculos apenas, simples, a gente vai conseguir construir super Deus em 4 dimensões. Certo? Então eu vou parar a aula por aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se é possível. Terça-feira eu estou indo para o Chile, então eu vou ter que ficar mais ou menos uns 9 dias fora. Então isso impediria da gente ter... Então seria um problema para nós termos uma aula extra de reposição, já de avanço um pouquinho, segunda-feira às 6 horas da tarde, seria problema para vocês aí? Para você é problema também não? Você não pode não? Você não vai poder? Então a gente deixa para fazer quando eu voltar. Eu paro por aqui hoje, porque eu não adiantaria. Vocês são a equipe que estão seguindo bem, então se um puder, não vale a pena avançar. Então a gente faz o seguinte, semana que vem, porque terça-feira eu estou viajando, aí eu volto no início da outra semana, eu volto no meio da outra semana. Então eu faço o seguinte, quando estiver lá no Chile, né, no domingo, que vai ser, eu já estar na semana de eu vou voltar dia 19, então no domingo, dia 16, eu escrevo para vocês, eu posso dar aula, vou chegar no Chile, eu posso marcar, sei lá, aula na quinta, na sexta, não importa, eu vou estar chegando na semana, eu chego hoje e marco a aula, que a gente repousa, se eu ter mais um encontro antes do Natal, tá bom? Amanhã vai ter aula para o seu estado? Amanhã não vai ter não, porque eu falei com um cara que cuida da manutenção aqui, ele falou, olha, pessoal, a gente pretende terminar tudo até meio-dia, mas a gente não sabe, outra vez atrasou muito, então eu falei, eu tenho medo de fazer as pessoas virem e depois não poder ter aula. Eu acho que é meio, tem gente de longe, você veio de longe, inclusive, né? Então eu acho mais seguro a gente não ter, tá? Porque aí fica, amanhã, na aula da manhã da iniciação científica, tem gente que tem lá de Bangu, de Campo Grande, então o cara vem aqui depois, tá? Problema, porque ele falou que o concerto mais fácil, sei lá, talvez faça manutenção, alguma coisa aqui também, pode ser que apague a luz desse prédio também. Na segunda dia normal, tu vem pra cá?